Olá a todos, então, prazer estar aqui, agradeço o convite do pessoal do Cardiológico, uma honra poder participar desse primeiro evento, a excelente iniciativa de todos, e realmente a gente tem um prazer imenso poder estar aqui e falar um pouquinho sobre um tema que a gente trabalha no dia a dia, que é infarto agudo do miocárdio, e especificamente como que eu posso melhorar o desfecho do meu paciente, óbvio, baseado em evidência, naquilo que a gente tem do nosso dia a dia, e do que pode ser aplicado na nossa rotina. Meu nome é Alexandre, eu sou médico assistente aqui do pronto-socorro do INCOR em São Paulo, sou coordenador da unidade cardiológica intensiva no Hospital BP Mirante e trabalho com isso no meu dia a dia, então realmente é um prazer poder estar aqui e conversar um pouco com os senhores. Importante ressaltar que é uma aula que ela pega todos os aspectos, eu vou tentar focar bastante em tudo que a gente pode falar para melhorar realmente o desfecho, e desde o que é a importante da graduação até aquilo que o residente e o cardiologista, obviamente, vão levar em consideração para o tratamento. Por que é tão importante falar da síndrome coronariana? Então, porque ela é a maior causa de morte no mundo. E porque ainda a gente tem uma estatística muito mal avaliada, mas que 50% dos infartos no Brasil morrem em casa. A gente vem tendo uma redução expressiva de mortalidade nos últimos 30 anos, principalmente. A gente partiu de 30% de mortalidade, hoje são 6, 5, tem centros com até 2, 3% de mortalidade documentado, o que mostra uma mudança muito grande pela estratégia que a gente tem invasiva de abordagem desses doentes, as técnicas, os procedimentos, os materiais, e também pela terapia clínica, muito importante, e o conhecimento melhor dessa doença e como a gente deve lidar com esse tipo de paciente. A fisiopatologia, ela é sempre a mesma, ela não muda. Dentro do conceito que a gente sabe que a gente tem a placa aterosclerótica, que vai se formando ao longo da vida, e essa placa, ela pode ser uma placa instável ou estável, depende da capa fibrosa, depende da quantidade de lipídio, depende da inflamação. Em algum momento ela pode sofrer um estresse, ela pode romper na sua borda, ela expõe o subendotério, e eu tenho toda uma cascata de anticoagulação e antiagregação plaquetária que são ativadas simultaneamente, geram um trombo, levando à oclusão ou suboclusão aguda do vaso e a síndrome coronariana, infarto agudo do miocárdio. Importante a gente ressaltar que hoje a gente tem praticamente medicamentos que agem em todas as vias, então hoje a gente bloqueia muito bem medicamentos que agem na via de anticoagulação, a gente tem vários medicamentos que agem na terapia antiplaquetária, e um conceito fundamental que essa figura deixa clara: as vias se cruzam. Quando a gente forma trombo, as duas vias vão se imbricar, elas agem em ação de um ponto do outro, maior ou menor, e por isso a gente amplifica tanto a nossa ação, o nosso tratamento, e acaba tendo um desfecho tão bom em relação à terapia clínica, tudo que a gente ganhou nos últimos anos. O quadro clínico, a princípio, não muda, a gente entende bem a questão da apresentação, na sua grande maioria, como uma dor pré-cordial, ou retroesternal ou epigástrica, pressão, desconforto, ou uma dor em peso, que obviamente ela pode irradiar para cervical, para epigástrico, para ambos os membros, para dorso, e tem a descrição clássica na estável, que ela piora com refeição copiosa, com frio, com atividade física, com esforço, com estresse emocional, e melhora com nitrato, melhora com repouso, mas isso, lembrando que no quadro instável, geralmente não tem muita correlação, porque é uma apresentação, grande maioria das vezes, no momento que o doente está em repouso, ou sem nenhuma correlação com atividade ou com algo adicional. A abordagem inicial do doente com dor torácica na emergência e com potencial para síndrome coronariana ainda continua a mesma. Então, esse doente, idealmente, ele é levado para a sala para monitorização. Eu olho a oxigenação, eu vejo os parâmetros hemodinâmicos, faço uma avaliação clínica direcionada, de anamnese absolutamente direcionada, exame físico, e quando eu tenho saturação ou oximetria menor que 90%, a indicação de oxigênio suplementar para esse doente em todas as situações, seja em catéter ou em máscara aberta, mas é uma indicação que a gente usa também de rotina. O eletro é a abordagem inicial fundamental, e é a partir de agora que eu defino e separo a minha estratégia para conversar com os senhores e tentar definir um pouco melhor qual o meu tratamento ideal, e ele vai basicamente definir se eu tenho um supracivelamento do segmento ST, que mostra para mim uma possibilidade de oclusão total do vaso enorme, com, obviamente, necrose transmural se formando, uma corrente de lesão muito grande,
e que isso pode, obviamente, ou tem uma apresentação muito mais grave, ou muito mais rápida em termos de terapia clínica e invasiva, para que eu possa reperfundir o vaso e não perder a musculatura completa. E eu posso também ter uma síndrome sem supra, desde um eletro absolutamente normal, até um infrasnivelamento, uma inversão de ODAT, em que eu também vou atrás de tratar esse doente, estabilizar o doente, melhora da dor, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, para estratégia invasiva, mas eu tenho um certo tempo para tratar isso, é uma corrente de isquemia, não necessariamente de lesão, o doente deve, a princípio, ter uma artéria aberta, e, portanto, eu não tenho o tempo de correria igual eu tenho no supradesnivelamento DCT. Lembrando que o supra, para você caracterizar, você tem que ter pelo menos 2 derivações consecutivas, no mínimo 1 milímetro de supradesnivelamento, que marcam muito bem a parede, a amplitude marca a corrente de lesão, marca o prognóstico, marca o tempo de evolução, e o infra basta 0,5 milímetro para que você caracterize frente à apresentação clínica absolutamente compatível. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de síndrome sem supra. Então, a grande maioria que a gente atende são síndromes sem supra, 80% do global são esses pacientes que englobam tanto o infarto agudo do miocárdio sem supras em VDCT, quando o marcador, a troponina, vem positivo, quanto a angina instável, quando a troponina vem negativa. Esse é um exemplo de um eletro de síndrome coronariana aguda sem supras em VDCT. Então, veja que tem um infradesnivelamento difuso em praticamente todas as paredes, né? Clássico de um paciente que vem com essa apresentação, mantendo, obviamente, dor no peito. Esse é um outro eletro, uma síndrome coronariana aguda sem supra, infradesnivelamento difuso também em todas as paredes. Esse eletro especificamente com um supradesnivelamento de AVR, então bem sugestivo de uma lesão de tronco de coronária esquerda, então não é para o ser infra, que não tem gravidade, tem uma apresentação como essa, ela tem que chamar atenção, eu tenho que correr atrás desse doente, estabilizar ele rápido e tentar até mesmo visualizar a coronária de uma maneira relativamente precoce. Quando a gente fala de tratamento, então a gente falou que a gente consegue bloquear todas as vias, e é baseado nisso que a gente vai começar a falar um pouquinho como que a gente trata esses doentes. O primeiro ponto de tratamento é a ideia da gente bloquear a via da COX na ativação plaquetária, e o medicamento que faz isso é a aspirina. A aspirina realmente funciona na síndrome sem supra? Funciona, e funciona muito bem. A gente tem uma redução de morte ou infarto com o uso de aspirina, comparativamente a placebo, de 50% em pacientes com síndrome sem supra. Portanto, todo paciente com síndrome coronariana, na apresentação inicial, desde que não tenha um processo alérgico altamente intenso ao AS, ele recebe na sua chegada 200 a 300 mg de AS, idealmente macerado ou mastigado, mas todos os doentes vão receber na sua apresentação. A ideia do AS é muito simples, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, mas eu vou para a ideia da dupla antiagregação. O que a gente viu é que a gente tem outras vias de ativação plaquetária, como a via do ATP, como a via da trombina. A via da trombina foi testada em alguns estudos e com um medicamento específico chamado Vorapaxar, mas não teve um benefício tão amplo e teve efeito colateral. E, portanto, a via que a gente usa como adicional para bloqueio é a via do ADP. Para a via do ADP, a gente tem alguns medicamentos que funcionam muito bem. O classicamente conhecido, disponível em todo o país no SUS, disponível em todos os locais, é o clopidogrel. O clopidogrel é um medicamento que foi testado pela primeira vez, foi testado no estudo CURE, publicado em 2001, em que foi comparado placebo mais AS versus clopidogrel mais AS em pacientes com síndrome sem supra, e comparativamente avaliados num follow-up de 1 ano. O que se observou é que quando a gente olhava para infarto, morte e AVC, ao final de 1 ano, os pacientes tinham redução significativa de eventos, isso foi significativo do ponto de vista estatístico, e favoreceu, a partir de então, a aplicação do clopidogrel em todos os pacientes na unidade de emergência, a partir do momento que eles entram e começam o seu tratamento para a síndrome coronariana aguda. Foi a partir daqui que na síndrome sem supra, todo paciente que entra no pronto-socorro passou a receber o clopidogrel na sua dose de 300 ou 600 miligramas, e a partir daí, então, seguir o tratamento. Problemas do clopidogrel, tem muitas limitações. O clopidogrel é um medicamento muito bom, o clopidogrel tem um benefício muito grande versus placebo, mas é um medicamento que tem problemas de absorção intestinal, é uma pré-droga que precisa de metabolização hepática,
É um medicamento que tem um índice de resistência genética que chega em torno de 30%, e, portanto, uma dificuldade muito grande da gente saber o quanto o clopidogrel está agindo naquele doente ou não, e o tempo de ação. Um paciente que agora toma clopidogrel, pode ser que ele só tenha um pico de ação dele a 12, 15 horas, e isso me preocupa, porque a maior ação da droga, que seria reduzir a trombose de stent, num paciente que vai precocemente para o cateterismo e já coloca o stent e faz angioplastia, eu teoricamente ficaria descoberto durante algumas horas, podendo levar um risco adicional para esse doente, com uma morbidade agregada, uma mortalidade agregada, que poderia impactar e ser muito importante. A gente tentou corrigir isso de algumas formas. O estudo CURRIT foi um estudo que testou a dose usual de 300 versus 600 mg de clopidogrel. O que o estudo mostrou é que justamente naquele paciente com infarto com supra, a trombose de stent, quando eu uso uma dose dobrada de clopidogrel, ela reduz, mas reduz justamente pelo que a gente comentou, de eu dar uma dose mais alta, eu atinjo um pico precoce mais alto, e é do nível sérico, e com isso eu consigo proteger um pouco melhor o doente. Isso é uma coisa significativa, e isso é o que norteia o que a gente faz no nosso dia a dia. Um doente que entra agora no pronto-socorro, vai para o cateterismo só amanhã ou daqui a 48 horas, porque eu não tenho disponível, eu não tenho por que usar 600 mg de clopidogrel. Um doente que entra agora e vai daqui a 2, 3, 4 horas para o cateterismo, ele sim tem indicação de usar 600 mg de clopidogrel para que eu atinja um pico mais precoce e tenha uma ação mais plena no momento que ele faz a intervenção percutânea. Baseado nesses problemas, em 2007, houve a publicação do Triton, que foi um estudo que avaliou especificamente o prasugrel. O prasugrel também é um medicamento que faz a dupla antiagregação. Esse estudo comparou prasugrel versus clopidogrel em pacientes que foram para a intervenção coronariana percutânea, e o medicamento só era dado no cateterismo após a visualização da anatomia coronária. Foram pacientes com e sem supra e avaliaram exatamente a mesma coisa de morte, AVC e reinfarto. O que se observou é que o prasugrel é um medicamento superior ao clopidogrel, então ele não é uma pré-droga, ele já é um metabólito ativo, ele faz um pico sérico em mais ou menos 30 a 40 minutos, e com isso ele reduzia eventos, sendo que eu tratava 46 doentes para um paciente ter um evento a menos. Por outro lado, ele é mais potente e ele mostrou aumentar sangramento, e para cada 167 pacientes que eu tratava, eu tinha um sangramento a mais, mas o benefício líquido do prasugrel era favorável e, portanto, ele era superior ao clopidogrel, sim. O prasugrel mostrou que 3 subgrupos deram problema. O subgrupo que já tinha um AVC ou um AIT prévio, em que sangrou muito mais, pacientes com baixo peso e pacientes com idade avançada. Nesses subgrupos, a gente tem que tomar cuidado, de uma maneira que hoje o AVC e o AIT prévio são contraindicações absolutas ao prasugrel, e a idade e o peso, nessas situações de mais de 75 anos ou menos 60 quilos hoje, a gente dá o ataque de 60 mg de prasugrel na hemodinâmica, mas, especificamente, para quem tem essas características, em vez de eu usar a dose fixa diária de 10 mg uma vez ao dia, a indicação é que se use 5 mg uma vez ao dia. Lembro que esse desenho é um desenho da hemodinâmica, quando tem a anatomia coronariana conhecida, e o que muita gente pergunta é se não existe avaliação no pronto-socorro. Foi feito um estudo chamado ACOAST, que avaliou no pronto-socorro se tentou usar uma dose intermediária, 30 mg de prasugrel versus nada de prasugrel, e aí mais 30 na hemodinâmica versus 60, que é a dose normal do Triton. O estudo não mostrou benefício e ainda aumentou a taxa de sangramento quando usado precocemente na emergência. Por isso que o prasugrel não é recomendado dessa forma e deve seguir aquilo que foi determinado no estudo inicial. Na sequência, em 2009, foi publicado o estudo que validou a ação de um outro medicamento dupla antiagregação, que é o ticagrelor. Esse estudo foi o Plato. Ele comparou o ticagrelor versus o clopidogrel, síndrome com e sem supra, avaliou os mesmos desfechos do que os outros estudos e comparou o segmento de um ano. Nesse estudo, diferente do Triton, o ticagrelor e o clopidogrel eram dados já na emergência, na chegada do doente. Da mesma maneira que o Triton, o ticagrelor foi superior ao clopidogrel, reduziu eventos e mostrou que era um medicamento melhor, porque também é um metabólito ativo, também faz ação muito precoce e talvez protegesse o doente de uma maneira muito mais ampla. Diferente do Triton, o prasugrel não só mostrou a diferença no evento primário, mas acabou de uma maneira que não era esperada, mostrando diferença em morte por causa cardiovascular. Então, ele mostrava ser superior ao clopidogrel também na redução de mortalidade. E de uma maneira que até surpreendeu,
não houve aumento de sangramento quando usou ticagrelor versus o clopidogrel, apesar de uma ação muito mais potente e apesar da redução dos eventos combinados. O ano passado, nós tivemos uma publicação importante, que foi o estudo ISA-REACT 5, um estudo que comparou, de uma primeira vez, efetiva ticagrelor e prasugrel. Esse estudo incluiu pacientes com e sem supra, 83, 84% dos doentes foram pacientes que foram para a intervenção coronariana percutânea. Era um estudo aberto, que na verdade usou o desenho do Plato e o desenho do Triton exatamente iguais, então o prasugrel dado na hemodinâmica, o ticagrelor dado já na emergência, e avaliou os desfechos combinados comparativamente entre os dois medicamentos. O que o estudo acabou mostrando é que havia uma redução de risco relativo de 26% com usando prasugrel versus ticagrelor, ou seja, o prasugrel mostrou superioridade em relação ao ticagrelor no estudo, e não houve aumento da taxa de sangramento com o prasugrel. Esse estudo causou uma grande discussão, porque ele é um estudo considerado pequeno, ele tem cerca de 4 mil pacientes, perto de 5 mil pacientes só, que para coronariopatia aguda é um estudo considerado pequeno. Ele é um estudo que causou grande discussão, porque olhando o Plato e olhando o Triton, se esperam resultados completamente diferentes, já que o ticagrelor tinha sido superior até em mortalidade ao clopidogrel e não mudado o sangramento, e o prasugrel não tinha feito esse mesmo benefício, mas, por outro lado, e é um estudo aberto, que é importante porque tem esse viés. Por outro lado, é o primeiro estudo que fez a comparação direta, é a evidência que a gente tem disponível nesse momento, é um estudo que acaba sendo interessante, porque apesar dele ser aberto, como vários estudos na literatura são, o desfecho é duro, morte em infarto AVC, e existe uma auditoria externa avaliando esses desfechos, e que talvez o sangramento não tenha aumentado de uma maneira significativa com o prasugrel, porque aqueles subgrupos que a gente já conhece que sangram mais, o AIT e o AVC foram fator de exclusão, e os outros subgrupos do peso e da idade, a dose foi reduzida. Tudo isso são especulações, a discussão grande que se gerou nisso, mas é o estudo, é a evidência que a gente tem disponível, eu vou mostrar mais para frente que isso até impactou a nova diretriz europeia que foi publicada. Seguindo, a gente tem um outro grupo de medicamentos, que são os inibidores da glicoproteína 2B3A, são medicamentos esses, que na verdade eles agem depois que a plaqueta já foi ativada e começa a formar ponte de fibrinogênio para agregar uma plaqueta na outra, a ideia seria eles bloquearem essas pontes e não deixarem ocorrer a agregação. Quando a gente olha para 2002, a gente tem a publicação de uma meta-análise, incluindo os principais estudos sobre os 2B3A, e a gente via naquela época a redução de infarto não fatal e de morte em 30 dias em pacientes que usavam 2B3A, mostrando uma superioridade imensa no uso desses medicamentos. No entanto, se isso foi publicado em 2002, significa que todos os estudos foram feitos antes do uso da dupla antiagregação de rotina no pronto-socorro, já que o primeiro estudo do clopidogrel foi publicado em 2001. O que se hoje tenta se avaliar é se usando os antiplaquetários em dupla terapia no pronto-socorro de rotina, seria realmente necessário usar o 2B3A, ainda mais usando prasugrel ou usando ticagrelor. O 2B3A, a última grande avaliação que a gente tem foi esse banco de dados americano, com mais de 270 mil pacientes incluídos, em que quando a gente olha a mortalidade, quem usou e quem não usou, houve redução de mortalidade, mas também há aumento de sangramento. Quando a gente olha para o dado cru, 0,2% de redução de mortalidade, mas ao mesmo tempo um aumento de sangramento que é mais importante, ou seja, benefício líquido para usar de rotina inibidor de glicoproteína 2B3A nos doentes, não. O que os estudos agora têm mostrado é que vale a pena usar em situações que eu tenho uma altíssima carga trombótica, um risco de sangramento baixo, e o uso desses medicamentos nunca é no pronto-socorro. Ele sempre é no que a gente chama de upstream, vai para a hemodinâmica e usa na hemodinâmica nessas situações. Lembrando que existem estudos testando no pronto-socorro versus hemodinâmica, e o uso direto na emergência, na atualidade, só aumenta o sangramento, acaba não trazendo benefício. Outro ponto importante de toda a cascata de ativação é a gente lembrar que existe a coagulação, e que aí entra a ação das heparinas. Quando a gente pensa em sem supra, usar a heparina adicionada ao tratamento normal ou habitual de agregação plaquetária ou antiagregação plaquetária
reduz evento, reduz risco de infarto, risco de óbito, e, portanto, é um tratamento fundamental na amplificação do bloqueio dessa via. Quando a gente compara heparina não fracionada ou enoxaparina, eu acho que hoje, para a gente, fica muito claro que a enoxaparina é superior. Esse é o compilado da última meta-análise que fez a comparação direta, e que na síndrome sem supra, a enoxaparina acaba sendo sempre a nossa primeira opção, até mesmo pela facilidade. Lembrando que a gente aplica em 1 miligrama por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. A dúvida que fica só é se eu uso enoxaparina ou se eu uso outro medicamento que se chama Fondaparinux, que é um anti-10A direto, altamente reversível, e que a gente usa na dose de 2,5 miligramas subcutâneo uma vez ao dia, que seria o equivalente à dose profilática. O estudo que comparou efetivamente os dois medicamentos foi o estudo ACE-5, publicado em 2006. Esse estudo fez uma comparação em sem supra, usar um medicamento ou usar outro medicamento, tanto avaliando eficácia, morte, infarto, recorrência de angina, quanto avaliando segurança em termos de sangramento. Muita gente olha para o desenho e foca que o Fondaparinux estava em dose profilática, enquanto a enoxaparina em dose plena, e que essa comparação talvez não devesse ser feita, mas houve estudo fase 2, é o estudo Pandora, comparando doses diferentes e mostrando que essa dose era capaz de bloquear toda a cascata, talvez porque o paciente em dupla segregação não precise de tanto anticoagulante, talvez porque tem esse intuito da reversibilidade da droga e uma ação muito mais amplificada. E, ao mesmo tempo, talvez usar uma dose menor poderia ser um tiro no pé, que fosse muito pior, porque aumenta o evento isquêmico, já que eu não bloqueio toda a via como a enoxaparina está fazendo. O que se mostrou é que morte, infarto, recorrência de angina em 9 dias não houve diferença, mas o sangramento maior por critério time, queda de 5 pontos de hemoglobina, estabilidade hemodinâmica, e o paciente que realmente tem um AVCH, em 9 dias foi altamente superior e favorável ao Fondaparinux. Todos os subgrupos Fondaparinux foi superior nesse quesito, sangramento e segurança, e com 30 dias houve redução de mortalidade, apesar de não ser o desfecho primário do estudo, com Fondaparinux comparado à enoxaparina. Durante muito tempo, houve muitas críticas ao estudo também, e a Europa, o americano, ele emprega mais a enoxaparina, assim como o Brasil. A Europa passou a empregar mais o Fondaparinux. E no congresso em Barcelona, em 2014, foi apresentado o Sweetheart, que é um banco nacional de registro sueco, em que todos os dados de serviços de saúde são imputados dentro desse banco. E se mostrou que na Europa eles passaram a usar muito mais Fondaparinux, cerca de 80% dos pacientes com síndrome sem supra, e que todos os dados que a gente via de mortalidade, de sangramento, que havia mostrado no ACE-5, a gente viu acontecer em vida real também no Sweetheart, com diferenças que foram significativas do ponto de vista estatístico. Vejam que todos os subgrupos foram favoráveis ao Fondaparinux, tanto nos eventos de eficácia quanto nos eventos de sangramento. A gente fez uma avaliação multicêntrica aqui no Brasil, incluindo alguns centros avaliando o Fondaparinux versus enoxaparina, e a gente chegou exatamente à mesma conclusão, que quando se usa o Fondaparinux, a gente tem menos evento combinado e a gente vê que tem menos sangramento de maneira significativa, mostrando o benefício do Fondaparinux nesse grupo de doentes com síndrome sem supra. A outra dúvida que fica é se eu faço uma estratégia evasiva ou se eu faço uma estratégia conservadora nesses doentes. Para que a gente tente guiar o que é estratégia invasiva ou não, a gente usa de rotina alguns scores, como o time RISC, que é o score que está aqui na frente dos senhores, 0 a 2 é baixo risco, 3 e 4 é intermediário, 5, 6 e 7 considerado de alto risco. A gente usa também o Grace Score, que é um outro score que é um pouquinho mais detalhado, que menos de 109 é baixo, 109 a 140 é média, acima de 140 alto risco. E para que a gente usa isso? Porque a gente tem algumas definições, e quando o doente é de alto risco, o benefício que ele tem comparativamente em redução de eventos entre estratégia invasiva e estratégia conservadora é maior. Ou seja, eu tenho benefício no moderado, eu tenho benefício no alto, eu não tenho benefício no baixo. E, portanto, classificar um doente e imputar que ele seja alto risco, para a gente é uma coisa fundamental. Veja que o doente de alto risco, ele tem uma redução importante de eventos quando a gente pensa em fazer uma estratégia invasiva versus uma estratégia conservadora. Isso é altamente significativo e é por isso que a gente emprega isso na prática. Até esse ano, essa era a classificação que a gente tinha de risco desses doentes, então eu classificava como um risco muito alto e indicava uma estratégia invasiva imediata em até 2 horas,
para doentes com isquemia refratária, recorrente, estabilidade hemodinâmica. Como alto risco, o doente com Grace acima de 140, ou no caso um time maior ou igual a 5. E também lembra uma coisa importante, doentes que já têm troponina positiva, que são infartos em supra, ou que têm o infradesnivelamento desse segmento ST, já são alto risco por si só, independente de score, e esses doentes tinham medicação em 24 horas. A gente tinha uma classificação de moderado risco, em que se indicava o cateterismo em 72, e baixo risco, em que se fazia preferencialmente o teste não invasivo. A gente teve agora, no Congresso Europeu, a publicação de uma nova diretriz, em que ela tira o risco moderado, ela deixa o alto risco, ela deixa o muito alto risco, e ela classifica o restante dos doentes como risco baixo, mas ela pede para que se avalie individualmente esses doentes e se faça uma estratégia invasiva seletiva para quem se considere que seja importante, ou no mínimo um teste não invasivo, que é altamente encorajado para que a gente possa dar o seguimento no doente. Então, é como se o médio e o baixo risco juntassem, mas a gente tem que fazer uma avaliação individual e parte desses doentes ainda teria indicação direta do cateterismo e não do teste não invasivo. Dessa forma, as recomendações, seguindo até mesmo a diretriz publicada agora, é que a gente use prasugrel e ticagrelor como primeira opção em relação ao clopidogrel sempre, porque eles são mais efetivos. E agora, a diretriz europeia desse ano acabou de publicar que preferencialmente o prasugrel deve ser considerado em pacientes com síndrome sem supra em relação ao ticagrelor para aqueles que vão para intervenção precoce. Então, a ideal seria não dar a dupla integração no PS, dá só o AS, segura o segundo, espera a hemodinâmica, vê a anatomia, se vai colocar o stent, dá o prasugrel na sala. Essa é a recomendação baseada no que tem de evidência, que é o ISA-REACT, como a gente mostrou. No entanto, se eu estou no serviço que eu não tenho hemodinâmica disponível, clopidogrel e ticagrelor acabam sendo a primeira opção. Aqui, aquela ideia do 2B3A, somente para situações com alta carga trombótica, como a gente havia comentado, e aqui reforçando que o Fonaparinux, ele é considerado a primeira opção em relação à enoxaparina, e especificamente na síndrome sem supra, deve ser usado quando a enoxaparina não estiver disponível. Lembrando de uma coisa interessante, que hoje a diretriz coloca que, na verdade, se eu vou levar o meu doente, mesmo numa síndrome sem supra, rapidamente para o cateterismo, talvez nem fazer heparina e deixar para fazer no momento do cateterismo a heparina não fracionada, uma estratégia muito parecida com aquilo que a gente usa na síndrome coronariana com supra de nível DST. Falando um pouquinho agora de síndrome com supra, lembrando que a gente tem a formação do trombo, esse trombo muito mais bem estabelecido, geralmente com oclusão completa do vaso, com agregado plaquetário e com trombo, e com a trombose mesmo na cascata de coagulação. E lembrando que no conceito principal no infarto com supra é que tempo é músculo, e que se eu demoro muito para abordar, eu vou perdendo musculatura a um ponto que eu não tenho mais praticamente recuperação de paredes, só fibrose, isso compromete muito, não só do ponto de vista agudo, a evolução e o prognóstico do doente, mas também em médio e longo prazo. Esse é o exemplo do infarto com supra, infarto hiperagudo, tem onda R na parede toda, a parede anterior extenso, provavelmente uma descendente anterior proximal, e esse é o exemplo do infarto agudo de parede inferior, D2, D3 AVF com supradesevelamento, também hiperagudo, sem onda Q, sem inversão de T ainda, uma corrente de lesão significativa, e veja que tem uma inversão de T e infradesevelamento de V1 a V3, possível infarto em parede dorsal, em que, obviamente, existe indicação toda para o infarto parede inferior que se faça derivação direita, V3R, V4R, e derivações posteriores, V7, V8 até V9, para que a gente tenha a avaliação completa. A abordagem inicial do infarto com supra é a mesma, AS, clopidogrel, ou ticagrelor, ou prasugrel para os pacientes, então isso é igualzinho ao que a gente falou na síndrome sem supra, as evidências são praticamente as mesmas, e aí, enoxaparina, quando o doente não vai para a hemodinâmica, vai para a trombólise, ou ou heparina não fracionada quando o doente vai para a hemodinâmica, que é feito no cateterismo, na estratégia invasiva de angioplastia primária. Lembrando que o doente que vai trombolizar, eu não posso usar ticagrelor ou prasugrel nessa hora, só o clopidogrel que é validado para a abordagem inicial. Como é que eu defino se o meu doente vai para angioplastia primária ou eu vou fazer trombólise? Eu tenho que ter aquela ideia de que tempo é músculo, eu tenho que ser rápido. E é importante eu ter a definição baseado em tempos. O que hoje a gente define como importante? Se eu estou num serviço em que meu tempo corda
né, o tempo porta-balão que a gente comentava antes, for menor que 60 a 90 minutos, eu especificamente vou levar esse doente para a hemodinâmica e vou abrir a coronária desse doente lá. Se eu estou num serviço em que eu vou demorar mais do que isso, especificamente eu vou trombolizar esse doente. Se eu estou num serviço que não tem hemodinâmica e eu consigo levar o meu doente em menos de 120 minutos para um local que tem hemodinâmica e eu consigo fazer angioplastia nesse período, eu vou levar o doente para um outro centro. Mas se eu estou num serviço que não tem hemodinâmica, eu vou demorar mais de 120 minutos para fazer angioplastia se eu levar para outro local, eu devo também trombolizar esse doente. Trombolítico funciona? Funciona. O estudo que validou principalmente trombolítico foi o estudo SIS-2, já publicado há mais de 30 anos, em que se testou a streptokinase versus a infusão de placebo, e o que se observou é que a streptokinase reduzia significativamente a mortalidade em 25%, e quando a gente agregava o AS, a redução de mortalidade era ainda mais intensa e chegava a 42% de redução de mortalidade em relação ao placebo em pacientes que não estavam usando terapia combinada. Então, mostrou como é importante a gente trombolizar o doente. É um doente que pode sangrar mais? Sem dúvida nenhuma, mas a redução de mortalidade é muito maior, o benefício é muito maior, vale muito a pena trombolizar. Quanto mais precoce o trombolizo, melhor, o trombo é mole, reperfunde mais rápido, e eu não devo perder tempo em empregar minha terapia. Existem fibrinolíticos diferentes, hoje a streptokinase praticamente não é mais presente no mercado, a streptokinase era um sal impuro, geralmente não dava um índice de reperfusão tão bom, e lembrando que ela tinha muito efeito colateral de alergia, de hipotensão. Mas vejam como ela era importante mesmo assim, toda a redução de mortalidade nos doentes. Quando a gente compara ela com a RTPA ou com tenecteplase, o RTPA tem um índice de reperfusão maior e acaba tendo, assim como a tenecteplase, uma redução de eventos também associada a essa melhor reperfusão. Um doente que eu trombolizo e não melhora, adianta fazer uma nova trombólise? Não. Esse doente tem que ir para o que a gente chama de estratégia invasiva de resgate e ser levado em até 120 minutos para um centro hemodinâmico o mais rápido possível. Como é que eu avalio se reperfundiu ou não? Melhora da dor e melhora do supra em pelo menos 50%, 60 a 90 minutos após o início da trombólise. Quando eu levo para angioplastia, eu levo para o laboratório, então a abordagem ou radial ou femoral, vou até a coronária do doente, vejo o ponto de oclusão, insuflo o balão, abro o stent, e com isso eu consigo, obviamente, melhorar a reperfusão do vaso e manter o vaso aberto. O que é melhor? A angioplastia é melhor, muda a mortalidade, muda inclusive sangramento. Então, se eu tenho disponível angioplastia, por esse motivo, a angioplastia é a primeira opção. Lembrando que mesmo durante que eu trombolizo, eu abro um fiozinho, mas eu ainda vou ter que levar para a angioplastia, e mesmo quando ele reperfunde, eu vou levar idealmente para a angioplastia dentro das primeiras 24 horas. Aqui só mais um exemplo, mostrando como a angioplastia primária é superior, como diminui todos os eventos, e portanto, se eu tenho angioplastia primária, eu levo meu paciente para a angioplastia primária sempre. Ponto importante, a gente começou a ter algumas publicações avaliando a ideia de eu tratar não só a artéria culpada, mas todas as artérias envolvidas, num doente que está hemodinamicamente estável. A gente tinha um grande medo disso, de repente, tocar uma artéria que não seria a artéria culpada, aumentar o risco, aumentar a mortalidade do doente, ter complicações. No entanto, esse foi um dos primeiros estudos que mostrou essa avaliação, que foi o estudo PRAME, em que os autores pegavam a artéria culpada, tratavam, e no mesmo cateterismo, artérias com lesões maiores que 50% também eram tratadas por intervenção. Porque eles mostraram que no segmento de um ano havia redução de evento combinado, principalmente reinfarto, e que, portanto, poderia trazer algum benefício. Na sequência, um outro estudo chamado CUPRET mostrou exatamente a mesma coisa e mostrou também recorrência de evento combinado, diminuição baseada principalmente em redução de novos infartos e recorrência de angina. Portanto, mostrando que talvez tratar tudo não fosse uma má ideia, lembrando que poderia ser tratado no mesmo cateterismo ou pensando no mesmo internação e outro procedimento. Veja aqui como abria realmente completamente a curva. De uma maneira que um estudo maior, a gente ainda teve um outro estudo intermediário e depois um estudo maior chamado COMPLETE, que foi apresentado recentemente e que avaliou numa casuística muito grande se realmente valeria a pena tratar tudo no mesmo cateterismo, tratar tudo ou no mesmo cateterismo, ou estar em 45 dias após o evento inicial, ou tratar só a artéria culpada, deixar o resto das lesões e acompanhar isso em longo prazo.
No segmento de 1 ano, o que o estudo mostrou foi que tratar tudo reduziu o evento combinado, principalmente as custas de infarto, e que, portanto, valeria talvez a pena a gente abordar sim, ou no cateterismo inicial, ou na internação, ou até 45 dias do evento inicial. Outra coisa importante é que, lá atrás, no síndrome com supra, a gente teve alguns estudos, o TAPAS, o TASTE, que mostravam que a gente aspirar o trombo dentro da coronária do doente poderia trazer um benefício muito grande, talvez até mudar a mortalidade. No entanto, houve um estudo maior chamado Total Trial, que avaliou essa técnica de tromboaspiração em todos os cateterismos com síndrome com supra de rotina, e o que o estudo acabou mostrando é que não havia diferença no evento combinado, então não diminuía nada isquêmico, não mudava a mortalidade, não mudava nada na evolução, e inclusive aumentava um pouco a taxa de AVC. De uma maneira que hoje é muito claro para a gente que não há diferença significativa em nenhum evento e que a trombectomia de rotina não deve ser utilizada. O último ponto na síndrome com supra que eu acho que vale a pena chamar atenção é a ideia do uso de beta-bloqueador. A gente tinha uma ideia anterior de que usar beta-bloqueador é muito importante, que isso mudava a mortalidade, que isso podia agregar muito para os doentes. E eu acho ainda que é, e sem dúvida nenhuma, a literatura ainda contraindica que o infarto deve ter o beta-bloqueador no seu uso de rotina. No entanto, não deve ser usado em pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica ou com repercussão clínica importante no ventrículo esquerdo de forma aguda, porque eu posso piorar o débito, eu posso fazer esse doente evoluir em choque. Isso foi o que o estudo COMET mostrou em pacientes que usavam beta-bloqueador endovenoso metoprolol em alta dose no infarto com supra de rotina, houve um aumento de choque cardiogênico, mas vejam que até a gente fez esse levantamento em pacientes que usaram ou não usaram beta-block, nas primeiras 24 horas do infarto, mas excluindo pacientes em choque cardiogênico em CLIP 2, 3 e 4. E a gente vê que houve benefício, sim, do uso do beta-bloqueador nesses doentes, com menor ocorrência de eventos, e, portanto, é interessante usar, sim, mas num doente, obviamente, muito bem selecionado. É por isso que a diretriz brasileira deixa bem claro que ainda há indicação do uso, que ainda deve ser utilizado de rotina, mas que eu tenho que avaliar que o doente não pode estar bradicárdico, não pode estar hipotenso, e não pode ter um CLIP maior ou igual a 2, que é fundamental. Portanto, a indicação de beta-bloqueador hoje é oral, em 24 horas, pacientes sem nenhuma evidência de congestão aguda ou de qualquer risco de choque cardiogênico, e endovenoso é contraindicado de rotina, muito baseado naquilo que a gente comentou do COMET. Lembrando que taquicardia após infarto sinusal é um sinal de compensação clínica, e que eu não tenho que tentar controlar, e que é um sinal de contraindicação ao beta-bloqueador. Se eu tentar dar realmente beta-bloqueador nesse contexto, eu vou diminuir a frequência, o volume está reduzido, a compensação do débito cai e o doente evolui em choque cardiogênico. Portanto, não usem nessa situação. E no choque cardiogênico propriamente dito, o que mudou e o que a gente faz? Eu lembro que aos senhores que desde o choque, uma coisa que a gente aprendeu é que paciente chocado tem que abrir coronária. Se não abrir, morre. Então, o que o estudo mostrou é que a revascularização reduz claramente a mortalidade, é a maior coisa que vai mexer com o benefício e é aquilo que deve ser aplicado de rotina. No entanto, até pouco tempo atrás, diferente do paciente estável, a gente tinha a ideia de que tratar todas as coronárias no choque era importante, porque eu abria culpado, mas abria todo o restante de lesão para levar mais sangue para o coração. E aí vem um estudo importante, o Culprit Shock, que foi um estudo clínico, randomizado, controlado, para avaliação desses doentes. Eu pegava o paciente em infarto agudo do miocárdio com choque cardiogênico, e eu ou tratava tudo, ou tratava só a artéria culpada. O que o estudo mostrou? Exatamente o contrário do que a gente imaginava. Que tratar só a artéria culpada, quando eu olhava para o desfecho primário, e eu avaliava o paciente que tinha com risco de óbito, de AVC, de infarto, e até mesmo da gente fazer a lesão renal e necessidade de hemodiálise, quando a gente tratava tudo, a gente ia pior. Por quê? Porque eu gasto mais contraste, eu gasto mais tempo, eu tô com coronários que não estão dando problema naquele momento, estão segurando o coração bom e que podem complicar. Portanto, hoje, o conceito que a gente tem no choque, trate só a artéria culpada, tira o time de campo e vamos segurar esse doente. Segurar esse doente como? Com droga, dobutamina, noradrenalina, vasopressina, com suporte circulatório mecânico. Hoje, uma das coisas que entra muito no nosso manejo é a ideia de suporte mecânico. Então, identificar fatores encadeantes compensadores, no caso o infarto, e pensar desde o início, estabilizar a hemodinâmica e interromper declínio ventricular.
Isso é fundamental. Eu não posso deixar o meu doente estourar o ventrículo para correr atrás. Eu tenho que pegar ele antes, segurar ele antes e deixar que ele não entre na espiral da disfunção orgânica múltipla, justamente podendo dar um suporte circulatório extremamente precoce. Isso previne, como eu estou colocando, as disfunções orgânicas e, portanto, desde o momento que eu vi que o doente está em choque e que eu penso em estabilizar, a minha cabeça abre pensando em suporte circulatório mecânico, sempre. Eu identifico o meu doente, vejo quem é o paciente, está impotente, está chocado, está em acidose, função renal, hepática, índice cardíaco baixo. Vejo se pode trazer benefício, depende muito do doente que eu tenho, da fase de evolução que ele já está, se eu tenho a condição clínica, se eu tenho a condição logística de poder aplicar. Eu vejo o dispositivo que eu tenho para poder usar. Normalmente a gente usa o balão intraórtico ou a ECMO de rotina para utilização, e o momento ideal é fundamental, como eu falei, quanto mais precoce, melhor. A gente no Brasil dispõe de balão intraórtico, balão de Impella, de ECMO, são dispositivos absolutamente diferentes. O balão ele é um mecanismo de contrapulsação que pode incluir, é o mais fácil de ser passado, o mais disponível, pode ser feito em hemodinâmica ou beira-leito, e acaba aumentando o débito em até 600, 700 ml por minuto. O Impella é um mecanismo muito mais potente para ser aplicado na hemodinâmica, é uma bomba que faz uma espiral centrífuga na via de saída, na válvula aórtica do paciente, e você tem de 2,5, 3,5, 5 litros por minuto. E a ECMO, que é uma bomba de uma membrana de oxigenação periférica, em que você consegue colocar até 6, 8, 12 litros por minuto de suporte circulatório, é bem potente, pode ser feito beira-leito, pode ser aplicado na hemodinâmica, e, portanto, também pode ser usada de rotina. Quando a gente fala do balão intraórtico, a gente tem evidências pelo EBP-Choque 1 e 2 de que aplicar o balão de rotina em choque cardiogênico pós-infarto não mudou a mortalidade. No entanto, lembro que existem críticas ao estudo, que PAM é muito alta, pacientes com reperfusão muito precoce, nenhum dado específico hemodinâmico do estudo foi publicado, e, portanto, ainda pela disponibilidade, ainda porque é um mecanismo muito fácil de ser passado, a gente tem usado o balão intraórtico, não só o Brasil, não só o INCOR, mas sim o mundo todo, como rotina, porque é realmente aquilo que pode ser aplicado de uma maneira muito mais simples. Lembro que a nossa realidade não compete ao estudo, a gente adquire e recebe pacientes com 12, 20 horas de evolução, e lembro que vale a pena selecionar bem o doente. Então, não é aquele doente que está com uma dobutamina de 2, 3 miligramas, bem, que abriu a coronária tranquilo, não tem nenhuma disfunção orgânica importante. Mas aquele paciente que está evoluindo em disfunção orgânica, que está subindo droga, que está com dose alta de dobutamina, de noradrenalina, e que muitas vezes a reperfusão coronariana é ruim, e que aí talvez valha a pena, ele tem um benefício muito maior para a gente poder utilizar. Vejam que quando a gente compara e a gente olha para o EBP-Choque 1 e 2 em conjunto, não existe benefício em relação à mortalidade de usar, obviamente, essas duas medicações, essa terapia de contrapulsação. Juntando tudo, qual que é as recomendações que a gente tem na síndrome com supra? Na síndrome com supra vale a mesma coisa em relação aos antiplaquetários, o ticagrelor e o prasugrel são a primeira opção, o AS é a segunda opção, o clopidogrel é a segunda opção de uso, e a S, obviamente, usado em todo o mundo. Lembro que, especificamente na síndrome com supra, no doente que chega no centro hemodinâmico, o prasugrel pode ser dado ainda no pronto-socorro, isso é possível, porque ele vai realmente para a intervenção, ele vai para a hemodinâmica, então não teria problema em ter que esperar eu ver especificamente a anatomia coronária só nessa situação, e lembro que prasugrel e ticagrelor para trombólise, a princípio, não. Como eu mostrei pelas evidências, houve bastante mudança em relação ao que era feito antes, tanto na questão da via de acesso, hoje é preferível que se faça via radial, na questão dos stents, hoje se prefere que se use um stent farmacológico ao invés do convencional, na ideia da revascularização completa, então hoje a gente tem vários estudos mostrando que revascularizar completo traz um benefício maior para o doente, ou no mesmo cateterismo, ou na sequência da internação, ou em até 45 dias. A ideia de que hoje não se faz mais tromboaspiração de rotina, somente casos selecionados. A ideia de que a oxigenação, o O2, com oxigenação menor que 90%, e acho que esses, sem dúvida, são os pontos principais da nossa avaliação e que seguem a rotina do nosso tratamento.
Dessa maneira, eu chego aí nas nossas considerações finais, dizendo que realmente hiperfundir precoce é o principal alvo terapêutico, é aquilo que tanto eu mostrei na síndrome com supra como com supra, sem e com, mudam o evento, muda a mortalidade, muito desfecho combinado. Escolher medicamento é cada vez mais individual, a gente tem uma gama muito grande de terapia que pode ser aplicada. Queticagrelol e prasugrel são a primeira opção, são superiores ao clopidogrel, se eu tenho à disposição, tem que ser os medicamentos que eu vou usar. A ideia de estratégia de abordagem estagiada pode ser a melhor, então tem lesão residual, trato não no mesmo caracterismo, mas na sequência, ou após alta, ou ainda durante a internação, e que usar trombectomia de rotina não mostra benefício, e a gente não deve fazer isso no nosso dia a dia. Mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço a atenção, acho que eu consegui passar quase que todos os pontos principais, e a gente vai estar à disposição para dúvidas. Muito obrigado mais uma vez.